Passando por aqui para deixar algumas dicas para vocês de final de ano, principalmente para você que tem uma preocupação maior com a saúde do seu intestino. Bom, é uma época que a gente tira férias, então vai para o campo, vai para a praia, vai acampar, vai para um hotel bacana com piscina, com hidromassagem, né? Geralmente a gente leva a família inteira e leva os pets e acaba tendo um convívio mais intenso com o pet, né? Na água, por exemplo. Então, existem parasitas, né? Circulando nesses ambientes, no solo que a gente pisa também, né? Então a gente tem aquela coisa, aquela sede, né? Por contato com a natureza. Então anda descalço, deita na grama, essa coisa toda. E alguns parasitas, muitos deles a gente adquire através dessas águas, né? E alguns pelo solo, só no contato com a pele mesmo, né? E também nos alimentos, a gente vai comer num restaurante que a gente não conhece, a gente sabe que tem áreas aqui no Brasil que são muito bonitas, né? Como o Nordeste, por exemplo, mas tem também questões de saneamento em certas regiões, então a gente tem que ficar atento com isso, né? Para onde eu estou indo, se naquela região tem uma incidência grande, porque é o tipo de coisa que se alastra muito rápido, né? E tomar certos cuidados, porque os parasitas, eles comprometem mesmo o nosso intestino e a saúde como um todo. Primeiro porque eles roubam os nossos nutrientes, então se a gente não trata isso, a gente pode desenvolver doenças crônicas. E para quem tem doenças intestinais, então é muito mais delicado ainda, né? Ele exacerba essas doenças, como a doença de Crohn, a colite ulcerativa, o intestino irritado. Então, às vezes a gente está fazendo um monte de coisas e não evolui nesse tratamento, porque muitas vezes a gente pode estar com parasitas, e às vezes esses parasitas podem conviver com a gente uma vida inteira, né? Tem até uma piada que fala que às vezes você vai ter uma relação mais longa com um parasita do que com um companheiro ou uma companheira. Então, eu quero citar aqui alguns deles e como que vocês pegam e como prevenir também. Dentre os principais parasitas encontrados nas águas e nos alimentos, nós temos a giardia. A giardia é protegida por um invólucro externo que permite que ela sobreviva fora do corpo. E isso faz com que ela consiga tolerar o cloro, ou seja, aquele cloro das piscinas ou aquele que a gente usa para limpar as banheiras de hidromassagem, não resolvem. As giardias são microscópicas e costumam se instalarem no intestino delgado, provocando sintomas como cólicas abdominais, diarreia, inchaço abdominal, perda de peso, fezes amarelas com presença de gordura, gases, azia, queimação e má digestão. E a pessoa ainda pode desenvolver desnutrição e anemia por conta da má absorção dos nutrientes no intestino. E como se contrai? Através de alimentos contaminados, piscinas, animais de estimação ou selvagens, lagos, riachos, poças de água, contato íntimo, contato com as mãos contaminadas e por aí vai. Prevenção: lavar sempre as mãos, evitar os alimentos que possam estar contaminados, tratar os seus pets com antiparasitas, beber água tratada, que pode ser com fervura ou filtragem. Outro parasita é o Cryptosporidium. Este é um dos protozoários intestinais mais comum, que hospeda humanos e animais. Em 1993, ele foi responsável pelo maior surto de distúrbios gastrointestinais registrados num país desenvolvido. Foram cerca de 403 mil casos em Milwaukee, nos Estados Unidos. A contaminação é oral-fecal por meio de alimentos ou água contaminados, e também as piscinas e águas recreativas, como eu falei antes. E ocorre entre pessoas e entre animais e pessoas. Então, esses parasitas viajam pelo intestino delgado e penetram nas suas paredes, criando infecções chamadas gastroenterite. Alguns estudos indicam que essas infecções podem exacerbar os sintomas de doenças intestinais, como a síndrome do intestino irritado, a colite ulcerativa e a doença de Crohn. Assim como a giardia, também são resistentes ao cloro, pois também tem uma camada externa que os mantém protegidos. Eles podem sobreviver por meses sem um hospedeiro. Os sintomas são diarreia, dores abdominais, vômitos e febre ligeira. Em pessoas com um bom sistema imunológico, a recuperação é rápida e muitas vezes sem sintomas. Já os imunodeprimidos pode ser bastante perigoso. Para prevenir, os cuidados são os mesmos que eu falei antes para a giardia. E por último, a ciclospora. Ela se alastra muito rápido. Se você está viajando para países onde ela é endêmica, você corre um grande risco de infecção. Ela é mais comum em regiões tropicais e subtropicais. Os meios de transmissão e prevenção são os mesmos dos citados anteriormente. Os sintomas são diarreia, problemas gastrointestinais sistêmicos, febre, náuseas, anorexia e cólicas abdominais. Normalmente se resolve de forma espontânea, mas pode durar semanas. Bom, a dica é, se você está numa situação específica de viagem, prefira os alimentos congelados, eles são bem mais seguros.
Bom, estes são alguns dos parasitas, mas existem muitos outros ainda que eu poderia citar aqui. Muitos deles que gostam de gado e áreas úmidas. Então, se você estiver num lugar com essas características, tome muito cuidado. E mais cuidado ainda se você tiver problemas intestinais, porque como a gente viu, eles podem piorar bastante se você ainda tiver que lidar com um parasita, tá bem? Parece tudo um pouco assustador, né? Mas procure tomar todos os cuidados possíveis, né? Também não se martirize, não entre na paranoia. E depois das suas férias, considere se consultar com um profissional que vai te ajudar a fazer uma boa limpeza, uma limpeza natural, né? Muito cuidado com esses antiparasitas, alopáticos, principalmente se você tem problemas intestinais, porque eles tendem a danificar ainda mais a estrutura do seu intestino. Então, existem protocolos naturais, seguros, para você fazer para eliminar parasitas. Existem xaropes caseiros, enfim. Procure um herbalista, quem sabe. Eu não vou citar aqui as receitas que eu tenho para isso, nem as recomendações, porque eu acho que seria muito irresponsável da minha parte sair dizendo, olha, faça isso, faça aquilo. Né? Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um quadro específico de doenças e tudo mais, então a gente, quando vai trabalhar com ervas, precisa também saber se aquela pessoa pode ou não, né, fazer uso daquela erva. Muitas delas são bem fortes, porque é para matar os parasitas, né? Então existem protocolos de limpeza intestinal, enfim. Então procure um profissional para te ajudar com isso, tá bom? Então boas festas para vocês e até mais.